Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre logo após o Dois Toques, trazendo para vocês a análise e os acontecimentos do dia, sempre com as opiniões dos nossos convidados da seara política, econômica, cultural e social aqui do Rio Grande do Sul. Os assuntos que impactam na nossa sociedade estão sempre aqui na nossa mesa de debates, nossos painéis sempre voltados aí para a atenção do nosso público. E nós convidamos você que nos assiste de casa a acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Nosso live stream já está no ar e você pode mandar a sua mensagem. Também através do WhatsApp, que aparece na sua tela neste exato momento. Mande a sua mensagem, participe, compartilhe, curta. A sua interatividade é muito importante para o nosso programa. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu quero começar o programa de hoje cumprimentando o nosso colega Vitor Uchoa, que acabou de ganhar o prêmio Press 2019 como melhor repórter cinematográfico. Vitor, meus parabéns. Você é um grande profissional, você é um orgulho para casa, você desempenha a sua profissão com enorme qualidade, você dignifica a sua profissão e isso foi reconhecido hoje com esse prêmio que é o mais importante da imprensa gaúcha. E nós todos aqui da RDC TV ficamos muito felizes pelo seu sucesso. Então fica aqui o meu abraço como seu colega. O Vitor é um cara sensacional, um grande colega nosso, o Beto também, dá os parabéns e se irmana aqui nas minhas palavras. Parabéns, Vitor, e sucesso na sua carreira. A RDC também está com outros programas aí e outros apresentadores e comentaristas concorrendo ao Prêmio Press. E conforme os acontecimentos do prêmio forem ocorrendo, nós vamos direto ao vivo lá onde está acontecendo a premiação. Tá bem? Então fica aí o alerta, de repente nós podemos ser interrompidos aqui no nosso bate-papo, mas já ficam aí todos então avisados desde já. No programa de hoje eu tenho enorme prazer, satisfação de receber os meus convidados, Eduardo Fernandes, que é o presidente do LIDE aqui do Rio Grande do Sul. Eduardo, seja muito bem-vindo de novo. Boa noite. Boa noite, Macalossi. É uma satisfação muito grande estar aqui no teu programa novamente. E hoje com uma mesa recheada de craques aqui, meu amigo Roberto Rachevski, professor Sérgio Borja. É uma satisfação estar aqui na RDC TV, esse trabalho que vocês fazem muito importante para o Estado. Então também acompanho o teu programa sempre quando posso. Então uma satisfação estar aqui hoje contigo, nessa bancada aqui. LIDE que está trazendo várias figuras de relevo nacional aqui para o Estado, também várias figuras de relevo estadual debatendo o nosso contexto. Tem um fórum que vai se realizar nos próximos dias, depois nós já vamos falar sobre ele. Também tenho a enorme satisfação de receber aqui o empresário fundador do IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, um dos maiores defensores da liberdade de mercado no nosso estado, que é o meu amigo Roberto Rachevski. Roberto, bem-vindo, boa noite. Prazer receber. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer, uma satisfação sempre retornar ao teu programa. E por fim, mas não menos importante, também o professor Sérgio Borja, que está lançando o seu livro Guerra das Moedas e a Partidocracia. Está aqui o livro. Beto, consegue pegar na câmera? Aí então, Guerra das Moedas e Partidocracia. Nós também vamos falar um pouco sobre o livro. Professor Sérgio, primeira vez aqui no programa. Bem-vindo, professor. Parabéns pelo lançamento. Estou muito alegre, sabe, de ver uma televisão tão moderna, toda a estrutura, sabe, onde se situa, a arquitetura toda e as pessoas, né, e inclusive esse programa, pessoas da Jaesa aqui, nosso amigo presidente da LIDE, né, altamente pragmático, tem uma noção de pragmatismo, né, empirismo, de colocar para frente o empreendedorismo.
E o Rajewski, eu já conheço já há bastante tempo, né, de embates na mídia social. É verdade. E fiquei muito contente agora de ver a criação do IEE, né, que é o Instituto de Estudos Empresariais. Estudos Empresariais. Que as minhas filhas e os filhos que estavam lá no província de São Pedro, sabe, se iniciaram e sempre me relatam grandes ganhos, sabe, como iniciativa, como empreendedorismo, sabe, como desenvolvimento, sabe, da personalidade, né, da atenção da pessoa exatamente para ter iniciativa própria, né? Exatamente. Então, muito bom isso que faculta e abre para os colégios, né, essa abertura, né, porque Por sinal, o IE teve está uma fazendo influência. 35 anos, né, Guilherme? Parabéns aí, parabéns. E tanto eu quanto o próprio Eduardo fazemos parte do IEE e estamos aí na defesa sempre dos nossos ideais. Com muita honra, Uma das instituições mais certamente, importantes do Rio Grande do Sul. do Brasil. Do Brasil, com certeza. Do Brasil. Sem diga-se de dúvida passagem, do não conseguiu se Brasil. replicar no Acho que foi quem liderou a transformação do pensamento liberal no país. Inspirou Foi o IE. diversas Inspirou instituições diversas instituições, mas todas baseadas no modelo que foi criado pelo Rajewski, pelo Carlos William Malcolm, Ling, William pelo Ling, Malcolm. um Ling, grupo aí de grandes liberais que inspiraram o país, e agora a gente tem visto esse reflexo já um pouco dentro da gestão pública, que talvez foi sempre o que, não sei se foi pensado isso há 35 anos atrás. Eu acho que isso é inexorável, né? Porque se as pessoas... O IEE, ele procura fazer o quê? Formar líderes, ou seja, dar instrumentos para que as pessoas guiem as suas vidas. E se a gente quer que as pessoas guiem as suas vidas, não se pode determinar exatamente de que maneira elas vão utilizar aqueles instrumentos que são colocados à sua disposição. E, felizmente, nós temos alguns dos antigos associados ou Honorários. associados honorários do Associados IE honorários. participando agora da atividade pública. Aliás, hoje teve uma homenagem ao IE, né? Sim, pela Roberto estava Associação Comercial de Porto Isso aí. Alegre. Merecidíssima. Emocionante homenagem. E lembrar sempre que o IE é a entidade que criou o Fórum da Liberdade, que é o maior encontro liberal das Américas. É o maior encontro liberal do mundo. Do mundo. É. Então eu tô diminuindo o tamanho do Fórum. Não há nenhum encontro liberal do porte do Instituto do Fórum da Liberdade promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais. Isso reconhecido por outras instituições que atuam no mesmo setor. E vai ter a próxima edição agora em abril, Como né, sempre, 2020. todos os anos. E o legal é que eu comecei a fazer aqui o programa exatamente no primeiro dia do último Fórum da Liberdade. Eu estreiei aqui na RDC fazendo a cobertura do Fórum da Liberdade. E o Fórum da Liberdade ele tem um papel muito importante na formação de muita gente que eu conheço daqui de fora do estado. Sem dúvida. Né? Nós temos vários parlamentares que se elegeram atuando, muitas vezes organizando fórum, outros participando como convidados, gente que ia lá assistir as palestras. Então tem uma importância fundamental na construção de uma visão de mundo organizada e é por isso que o IEE tem essa importância enorme no contexto político e econômico do Brasil. Então parabéns aí pela Muito criação, obrigado. porque foi uma coisa que prosperou e fez a diferença para o nosso país. Tá bem? Então tá, olha só, aqui elenco para esse programa de hoje. Nós vamos falar sobre vários assuntos, nós vamos falar um pouco sobre o IE, vamos falar sobre o LID, vamos falar sobre o livro Guerra das Moedas e nós vamos falar também sobre a pauta principal, que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro esteve no Congresso Nacional junto com o Davi Alcolumbre e ele entregou 3 PECs, são propostas de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo, para dar maior flexibilidade ao orçamento e aumentar os repasses de recursos a estados e municípios, a PEC da emergência fiscal, que institui gatilhos para conter gastos públicos em caso de crise orçamentária de União, estados e municípios, e a dos fundos públicos, que revisa nada menos que 281 fundos existentes no país. O conjunto busca reduzir o tamanho do Estado e dar início à implementação do plano defendido por Guedes de gestão das finanças públicas, menos Brasília e mais Brasil. Bom, eu vou começar pelo Roberto e eu gostaria que ele fizesse uma avaliação geral aí dessas medidas que foram apresentadas pelo governo. Bom, é preciso que se diga antes de qualquer coisa do porquê
da importância dessas PECs, né? Que são projetos de emenda constitucional. Em 1988, o Brasil, através dos nossos constituintes, escolheu um caminho para a sociedade brasileira, no qual se estabeleceu o que eu entendo ser um conflito distributivista insolúvel, porque baseado fundamentalmente na coerção e na primazia do Estado sobre o indivíduo. O Brasil optou por distribuir aquilo que não havia ainda sido criado e optou por impedir que a criação dos valores que se precisaria distribuir fosse feita. Roberto, eu vou ter que te interromper logo nisso, porque nós estamos lá direto com o prêmio. Então, boa noite, Marina, que está aí diretamente do Prêmio Press. Depois eu volto para o Roberto completar seu cumprimento inicial. Vamos lá. Não deu errado? Então volta aqui, Roberto. Desculpe. Continue, por favor. Não deu certo. Vamos adiante? Vai adiante. Toca então, vamos lá. Deu errado. Então, como eu estava dizendo, esse conflito distributivista insolúvel que opta pela participação do Estado, que através da coerção tira de uns para dar a outros, criando aquilo que eu chamo de um sistema cleptocrático de relacionamento social, ele precisa ser modificado urgentemente, fazendo com que o Estado diminua a sua interferência na sociedade, permitindo que os indivíduos que são donos das suas vidas tenham liberdade para criar os valores que desejam, que necessitam, para construir aquilo que fará com que os seus propósitos sejam atingidos na busca da sua própria felicidade. Então, as PECs, elas caminham, ainda que sejam tímidas no meu modo de entender, mas elas caminham nesse sentido e, a partir do momento em que este curso for traçado e for seguido, nós deixaremos, então, de lado aquele curso que foi estabelecido lá em 1988, que nós podemos denominar de o caminho da servidão da sociedade brasileira. Muito bem. E agora sim nós vamos ao vivo lá no Prêmio Press com a nossa repórter, a Marina Espíndola. Boa noite, Marina. Gente, não tem mais o que dizer. Beijo pra todo mundo. Olá, Guilherme. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, você está acompanhando aí a festa do verdadeiro Oscar Gaúcho, né? Onde está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, é o Prêmio Press de Jornalismo 2019, onde várias categorias já foram apresentadas de jornalismo, de rádio, e nosso cinegrafista cinematográfico, Vitor Shoa, foi contemplado, portanto, aí durante essa festa como o melhor cinegrafista cinematográfico, quase que não sai, cinegrafista cinematográfico do ano de 2019. E agora a gente continua acompanhando essa grande festa, porque agora a próxima categoria é muito importante também, viu, Guilherme? Porque é o de melhor programa de televisão do ano. E aí concorrem o programa Virou Moda, da RDC TV, contra aí programas da Band TV, da TV Pampa, da RBS TV e do SBT também. Então, a gente que acompanha aí as tardes da RDC TV, você que acompanha aí, conhece o programa Virou Moda, que são conectadas aí com tudo que é atualidade, tudo que é da moda. O programa apresenta tudo que é tendência, o que está rolando na internet, entrevistas sobre o cotidiano, traz dicas de moda, de cultura, maternidade, tudo que virou moda passa pelo comando da Ellie Klempt. E aí agora a gente vai acompanhar um pouquinho dessa próxima categoria, que é muito importante, que é a melhor programa de televisão do ano. Acompanhe. Vocês são pessoas extraordinárias e toda a equipe da Rádio Bruno Flores, Paulo Nunes, Felipe Currat, todo mundo que faz do seu dia a Rádio Grenal. A gente é uma família, todo mundo. Esse prêmio não é só nosso, é de todo mundo. Muito obrigada.
Agora sim, você vai acompanhar o melhor programa de televisão do ano, onde aí o Virou Moda concorre com programas da Band TV, TV Pampa, RBS TV e SBT. O programa Virou Moda, que é comandado pela apresentadora Ali Klemt. Acompanhe. Nesta, alguns profissionais a mais são incluídos, como os repórteres cinematográficos, os editores de imagens, os técnicos de externas, operadores de teleprompter, enfim, uma dezena de outros profissionais. Concorrem a melhor programa de televisão do ano as seguintes produções: Arrase para Maiores, Band TV, Atualidades Pampa, TV Pampa, RBS Notícias, RBS TV, SBT Rio Grande, SBT, Virou Moda, RDC TV. E para nos revelar qual dessas produções vai levar o troféu de melhor programa de televisão do Rio Grande do Sul em 2019, convidamos o jornalista Flávio Dutra. Toda razão. Ver tempo é dinheiro na TV, então sem mais delongas, vamos ao melhor programa de televisão do ano. SBT Rio Grande, SBT. Neste momento sai a premiação para o SBT, mas nós fomos premiados nessa noite também, viu, Guilherme, com o melhor repórter cinematográfico, que é o Vitor Uchoa. Queremos dar, então, portanto, o parabéns para ele. Ele que tem 39 anos de atuação na profissão. Ele leva aí na bagagem, viu, Guilherme, viagens de coberturas jornalísticas importantíssimas. Então, já valeu muito estar por aqui, já valeu muito fazer essa cobertura ao vivo para mostrar para todas as nossas plataformas digitais, para você aí de casa, os nossos telespectadores, como esse Prêmio Press 2019 foi importante para a TV RDC também, não é isso, Guilherme? Voltamos com você. Muito bem, então tá aí, obrigado, Marina, pela cobertura e também parabenizar ali por disputar aí o prêmio de melhor programa de 2019, Prêmio Press. Foi o vencedor do SBT, mas é uma categoria onde surgir como um potencial vencedor já é mérito suficiente ali. É uma grande apresentadora aqui da nossa casa. O programa que ela comanda, o Virou Moda, também é um destaque, merece todos os nossos parabéns e todo o destaque merecido também na nossa programação. Parabéns ali também por ter concorrido. Novamente ressaltar aqui o parabéns ao Vitor por ter vencido. Muito bem, vamos voltar aqui. O Roberto tinha terminado a sua manifestação falando sobre o caminho da servidão dos brasileiros. O LIDE lida com esse problema da servidão dos brasileiros todos os dias, já que, afinal de contas, lida com os empresários que tem que, em boa medida, financiar toda essa estrutura que nos faz servir. Qual que é a tua avaliação dessas PECs, Bom, Fernandes? primeiro, colocar um pouco a visão que eu sei da energia do Roberto e dizer que as pautas talvez não estejam andando, mas na nossa visão acho que estão andando bem, de forma até bastante rápidas, num cenário do que a gente via ultimamente, o que vinha nos últimos anos, como a economia sofreu, como os empresários sofreram, como foi difícil de empreender no país. Então, o que tem sido feito pelo governo, e principalmente aí colocar dois ministérios principais, que é o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura, essas pautas aí, a gente já teve esse ano, o MP da Liberdade Econômica, passou a Previdência, agora essas PECs que tiram um Estado letárgico, burocrático, que vai nas costas do empresário. E aí a gente sabe quem é John Galt, e aí sabe do problema que é o empresário carregar o Estado nas costas. Então esse modelo do que está sendo feito me deixa muito otimista de uma nova visão vista dentro da gestão pública. Porque o que acontecia? E aí, meia-culpa de nós, no LIDE, empresários e todos, que nunca tivemos a opção de ir lá para frente, de nos colocar. Nós cuidávamos dos nossos negócios,
e achávamos que a política ela ia se resolver de uma certa forma. Hoje a gente vê a administração pública com pessoas que estavam próximas a nós lá, doando seu tempo e implementando aquilo que a gente sempre buscou e estudou e acreditou para que isso melhorasse a vida, não só dos empresários, porque melhorar a vida dos empresários é melhorar a vida da sociedade. Que quem gera desenvolvimento, qual o maior programa de incentivo social? É o emprego, isso é claro. Então, a gente tem que mudar a cabeça do brasileiro e entender que realmente a transformação da sociedade vai vir através de ter um ambiente mais saudável para se empreender. E eu vejo isso acontecendo cada vez mais no dia a dia com o que está sendo feito através dessas PECs. A gente vê o Estado hoje, ele não tem opção nenhuma para investir em infraestrutura, ele é um pagador de conta. Nas três esferas. Então é muito difícil tu ter um ambiente. Então tem que se criar um ambiente. Então eu digo assim, eu já estou muito esperançoso que o que aconteceu esse ano já nos dá uma opção de crescimento, de abertura, de confiança de que o país vá voltar a andar com uma velocidade muito maior do que infelizmente andou nos últimos anos. Então eu vejo um ótimo cenário e essas PECs mostram exatamente isso. O Estado ele passa a não... O Estado ele não precisa fazer nada, ele só não precisa atrapalhar. O empresário não quer que o Estado faça alguma coisa por ele. O empresário quer que ele não atrapalhe a atividade dele. Então é isso que nós no LEAD trazemos, buscamos, tentamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul, como tu falasse, de grandes pautas aqui para o Estado, porque eu acho que o Estado também perdeu um protagonismo. Infelizmente, o Estado perdeu um protagonismo no cenário nacional. Então, trazer isso aqui para o Rio Grande do Sul, nós já fomos um grande Estado produtor e que teve grandes pautas aqui e hoje não é. Hoje somos o pior Estado em solidez fiscal, o pior Estado da Federação. Retomar isso de alguma forma. Então... Muito bem. Professor Sérgio Borges, o senhor é um especialista na área constitucional e daí nós estamos falando aqui sobre PECs. O senhor não considera que essa Constituição ela foi feita deliberadamente para engessar qualquer modificação que se pretendesse instituir na sociedade brasileira? Quer dizer, nós temos que fazer PEC para questão de fundo, PEC previdenciária, PEC para liberar recurso, PEC para tudo que é tipo de questão, ou seja, projetos que mudem a Constituição para que se permitam alterações na vida do país. Não é uma centralização muito grande de poder na Carta Magna, que deveria ser mais enxuta e menos pormenorizada? Sua avaliação. Essa Carta Magna, ela vai coroar, ela é a cúspide que vai coroar todo um processo de desenvolvimento que se chama em direito constitucional bloco de constitucionalidade, que inicia em 1930 e vai ter a sua cúspide, o seu ômega, em 1988. E esse é um bloco de constitucionalidade formado naquela época entre o embate do liberalismo e do comunismo. E exatamente a Revolução de 30, em 29 nós temos o crash em Nova York, crash da Bolsa, uma crise mundial fora do comum, né? Crise no liberalismo, né? E foi eleito Franklin Delano Roosevelt daquela época, né? E Franklin Delano Roosevelt, o americano, cria um caminho do meio, que é um meio termo entre o comunismo e o liberalismo. Comunismo e liberalismo está naquele triângulo, liberdade, igualdade, fraternidade. Nós temos esse problema. Realmente essa Constituição de 88, ela peca exatamente por ser social-democrata e engessar, como todos eles estão dizendo, esse peso na Constituição, vem exatamente dessa problemática que é o defeito republicano do modelo social-democrata, que é o meio termo aristotélico, uma mesótis entre o liberalismo e o comunismo. Por quê? Porque a demagogia, essa partidocracia que está aqui nesse livro, ela se apodera do poder e compra o voto, e essa Constituição é uma Constituição. As constituições liberais são enxutas e pequenas porque elas têm só direitos negativos. Por exemplo, esse copo é meu. É um direito exercido erga omnes,
Negativamente, vocês têm que se abster de pegar o meu copo. Então, só os direitos negativos. Mas a social-democracia cria direitos positivos, que é um Estado que cria o direito do trabalho, direito previdenciário, direito agrário, uma série de direitos, que visa exatamente regular o embate, aquilo que os marxistas, leninistas e os comunistas chamam de guerra de classes, que isso estava no começo do século passado, a guerra de classes. Houveram 2 revoluções em 1917, antes houve no México, uma também de 1910 a 1917, contra Porfírio Dias, né, que já se candidatava não sei quantas vezes, e também o modelo weimarista, né, que é um meio termo, que são modelos sociais democratas, que também Franklin Delano Roosevelt, com New Deal, seguiu. E depois aqui Getúlio Vargas e Perón. Agora, o que essa Constituição faz? É todo esse defeito que vocês estão sentindo, não é por causa da Constituição em si, ou as ideias que são puras, como é puro o liberalismo, como é puro o comunismo na sua ideia, sabe, né? Mas são as deformações das lutas políticas que vão criando esse engessamento, sabe? E criaram esse problema todo, né? A corrupção do princípio constitucional. Você está falando agora que o presidente apresentou mudança no Pacto Federativo. A primeira coisa que a gente vai consultar é ver no artigo 60, que tem exatamente cláusulas pétreas, uma delas é a federação, né? Esse pacto federativo... Mas é uma federação para o inglês ver, né? Bom, não deixa de ser. Nós temos fluxos e refluxos que o meu professor Rui Ruben Ruschel dava, né? Sístole e diástole. Vamos dizer, a centralização total no Império, a descentralização total em 1891, com a Constituição de 1891, uma centralização em 34, 37 mais centralização, descentralização em 46, 67, 69 uma centralização e diz que uma descentralização agora, mas com defeitos. Qual um defeito que existe nessa Constituição? É a representação do Sul e Sudeste, que está rebaixada, diminuída. E isso retira dessas sociedades ricas do Sul e Sudoeste, envia para o Norte e Nordeste para manter a União, sabe? Uma barbaridade de dinheiro, né? E essa lei Candir está dentro desse vetor, poder político que influencia, porque o Norte e o Nordeste são unidos em fazer determinadas coisas que nós não temos essa união para decidir todo esse problema. Então, as colocações que eles fazem estão bem colocadas porque há um engessamento. Agora, também a oposição, e isso eu digo a ideologia oposicionista a esse tipo de posição liberal, que é liberal, para exatamente a sociedade civil respirar, porque ela precisa, e eu coloquei num desses artigos que está aqui dentro, o dólar e a sorte de Lula, que é, na realidade, depois a crise que viria, está prevista aqui, sabe? Lá no Jornal do Comércio, está o artigo aqui dentro, foi publicado no Jornal do Comércio, a crise que viria agora, sabe? Então, eu disse assim, vai ter que ter toda aquela coisa que os liberais pregavam nos Estados Unidos, que é exatamente fazer essas mudanças, né, que tem que ser feitas com relação à desburocratização, descentralização, sabe? Porque o empreendedor, o Estado... com os impostos muito altos, que são estratosféricos, sabe? Abafa e não deixa o capital entrar. Outro problema é a insegurança com relação ao futuro. Meu avô sempre dizia assim, meu avô foi um grande empresário, sabe? Fez uma fortuna enorme trabalhando do nada, né? Diz assim, conta certa conserva o amigo. Os contratos, o cumprimento de contratos, a segurança, sabe, interna, segurança jurídica com relação aos contratos, internacionalmente e nacionalmente, sabe? Isso é necessário. A desburocratização menos determinada, porque o que a partidocracia faz? Cria regulações para intermediar, entende? Depois tirem os interesses e tirar depois para a eleição, sabe? O seu dinheirinho para financiamento de campanha. Sempre foi utilizado esse artifício, sabe? Um e outro partido, não é só uma cor, são todos, né? Que utilizam o Estado como máquina, sabe?
de cobrança de, pode passar, não pode passar, esse é meu amigo, não é amigo. Tem que terminar esse compadrismo, esse regime do quem indica, sabe? Esse regime fascista, feudal, sabe? Esse mundo, uma ditadura, sabe? Isso é uma ditadura civil, sabe? E pior, altamente sofisticada, é que tu não enxerga e que cria esse domínio todo, né? Então, tem que fazer, essas reformas têm que ser feitas. Agora, sempre há aquele problema. Liberdade, igualdade, fraternidade. Dentro desse triângulo da Revolução Francesa está toda a ideologia, todo o processo de conhecimento. Liberdade é um estado eu. Ele estava falando em quem é John Galt, né? E o egoísmo racional. É o que embasa exatamente, né, a papisa do liberalismo. Como é que é o nome dela? Ayn Rand. Ayn Rand, né, que escreve esses livros e que coloca exatamente na individualidade, sabe, a posição. Mas tem outra posição que é uma posição igualitária, né, que primeiro teve aqueles socialistas desde o começo, lá, né, os fabianistas, e antes os gregos, Platão disse que era socialista, um socialista, Pródo e os outros, né, e depois surgiu esse socialismo marxista-leninista, que prega a guerra de classes e a ditadura do proletariado. Isso é um regime de intolerância total, sabe? Getúlio Vargas, que criou o meio termo entre os opostos, uma fraternidade, uma harmonia entre o capital e o trabalho, sabe? Ele correu, agora, expulsou os comunistas. Uma dessas PECs que foi apresentada aí, ela diz respeito à readequação da federação, né? E criou-se um enorme debate sobre a questão dos municípios, né? Se os municípios deveriam ser extintos ou não. Eu gostaria de saber como é que vocês veem isso. Porque quando se cria um município, se cria um monte de cargos junto com os municípios. E nem sempre o município que é criado eu acho que o tamanho do município, né? Ele tem, parece uma coisa, ele fala em 5 mil habitantes. Até 5 mil habitantes, se eu não me engano, 10% só apenas são sustentáveis. 10% dos municípios brasileiros são sustentáveis. 10%. Então, a gente foi uma criação de municípios com até 5 mil habitantes, né? Então, a gente está vendo que foi uma criação, quase que um cabide de emprego, exatamente isso. Criação de municípios e municípios criando câmaras de vereadores, CCs, uma série de coisas, inchando o Estado novamente para coisas... Como é que o município não vai dar uma receita, não vai ter a receita maior? Para mim, isso, na minha opinião, isso é absurdo. E ali tem uma certa, se eu não me engano, tem 4, aqui no Estado, são... Não me lembro, 493 municípios, se eu não me engano, 260 seriam extintos hoje. E teriam 4 que tem uma cláusula de barreira, tem uma cláusula de barreira que o município tem que agora eu não me lembro qual é essa cláusula. Tem que arrecadar 10% isso, tem que ter uma orçamento. Isso. Então tem que o resto viria da União ou do Estado. Agora, o que é preciso ser dito, e apesar de discordar da sua análise com relação à crise de 29, que, no meu modo de entender, ela ocorreu por uma intervenção governamental e não por um problema próprio do capitalismo ou da economia de mercado. Mas esse debate fica para outro dia, Alberto. Senão nós não vamos analisar o nosso problema aí. Por isso que eu disse, sem analisar, né? O que acontece é o seguinte, e já que se falou aqui de Ayn Rand, a Constituição Nacional, Federal, ela se baseia numa ética própria, que é a ética do coletivismo estatista, a ética de que o indivíduo, com o seu egoísmo, ele integra, faz parte e serve a sociedade, sem que se leve em consideração que o indivíduo, como tal, é um fim em si mesmo, que ele é dono da sua vida, que ele tem necessariamente a liberdade para pensar e agir na busca dos valores que construirão a sua propriedade, com a qual poderá buscar a sua felicidade. Claro, óbvio. A Declaração de Direitos na Constituição, que é a parte dogmática, e nessa Constituição veio a parte principal, né?
tem esses direitos negativos e os direitos positivos ou direitos materiais, que são esses direitos sociais. Os direitos positivos eu costumo chamar de privilégios. Que privilégios, tá? Privilégios, tá. Né? Concorda comigo? Não, a gente pode discutir, né? Vamos... Tudo bem. Mas esses direitos negativos, sabe, eles determinariam, em tese, uma zona de franquias, sabe, ou uma zona de exclusão. E essa zona de franquias ou exclusão, os comunistas, esquerdistas radicais têm invadido e destruído a Constituição Social Democrata. Porque esses dias até eu tive que fazer uma contestação. Mas a Constituição Social Democrata, ela não cria o ambiente adequado para esses comunistas, esses esquerdistas radicais, se alimentem. A liberal também pode, se fosse aqui no Brasil, com a cultura que tem... Mas eu não sei, por exemplo, a Constituição americana, ela é uma Constituição enxuta, a ponto de não poder ser caracterizada de esquerda, de direita. Se o senhor colocasse a Constituição liberal americana aqui, o senhor ia ter o mesmo tipo de embate. Exatamente. Me permite... Quando eu falei na ética, eu me referi à mentalidade do povo. Porque a Constituição americana, ela, a partir de 1890, ela começou a ser pervertida. A República Constitucional Americana, que defendia absolutamente os direitos individuais, esses direitos negativos, como o professor coloca, ela passou a se transformar numa democracia, no qual o governo americano, com o chamado liberalismo progressista, passou a intervir não apenas nas atividades econômicas, como também no que se refere às atividades normais da vida dos americanos. E isso é o que fez com que se chegasse lá na queda da Bolsa de Nova York e trouxe de arrasto posteriormente, a partir do Herbert Hoover, depois do Franklin Delano Roosevelt, o estado de bem-estar social, social-democrata, estabelecido naquele país. Então, nós nunca poderíamos ter tido a Constituição americana porque nós nunca tivemos o individualismo como uma ética. A ética que sempre predominou no Brasil foi a ética coletivista, baseada na formação religiosa do catolicismo e baseado no positivismo vindo depois no século XVIII. Essa é a nossa história, mas essa iniciativa do governo, e me parece ser a iniciativa mais incisiva de se tentar mudar o curso da cultura brasileira, vocês acreditam que ela pode levar a um outro caminho, Fernandes? Com certeza. Não, ali o professor falou a questão da segurança jurídica. A questão de segurança jurídica é fundamental em qualquer investimento. Qualquer investidor no mundo, ele avalia seus investimentos através da previsibilidade. Quanto maior a previsibilidade, menor a taxa de retorno. Quanto menor a previsibilidade, aí o que a gente está fazendo? A gente está talvez tirando o capital especulativo de trazer dinheiro para cá, porque a gente tinha juros de 12%, 15%, com insegurança. O cara vinha aqui, botava o capital e tirava rápido. Para um movimento de segurança jurídica. Segurança jurídica, falamos ali de Lei Candir. Agora, com essa redistribuição dos royalties do petróleo, acabou a questão da Lei Candir. Não vai mais ter essa discussão. Isso é o que o governo está propondo. O Congresso, o STF, determinou que o Congresso deliberasse sobre a Lei Candir. Mas o governo está colocando numa dessas bases isso, como a distribuição como compensação. Então está tentando mudar essas situações e deixar um ambiente mais seguro para quem quer investir, para quem quer aportar dinheiro e não ficar aportando dinheiro só em capital especulativo e sim em capital produtivo. E aí a gente coloca capital produtivo é questão de infraestrutura. Se fala, por que o Brasil cresce 2%, 3%? O Brasil não tem possibilidade de crescer mais que 3,5%, 4%, porque não tem infraestrutura para isso. É verdade. Não tem rede de transmissão de energia, não tem estradas, não tem... Na época que o Brasil estava crescendo 4%, 5%, um pouco antes da Dilma Rousseff fazer decair todos os níveis de crescimento, nos falava que o Brasil, se crescesse mais, ia dar apagão. E daria. Mas já teve? Chegou a ter. Apagão. Teve apagão. Apagão. E não chegou a 5%. Acho que o máximo foi 3,8%. Assim. Então, isso que tem que ficar claro é um processo de PPPs, concessões, privatizações que estão sendo feitas,
Por quê? Onde é que vai se chamar o capital estrangeiro? Através de uma segurança jurídica, através de um ambiente mais previsível. Então essas PECs me parecem estar muito focadas nessa linha, de mudar a cultura, uma cultura que a gente tinha de sem previsibilidade e que não tinha, que cada um jogava o seu jogo, que era o jogo das empreiteiras, ali já tinha quem ia jogar aquele jogo, agora mudou, a gente tem que mostrar, agora a gente tem que sair do amadorismo para o jogo profissional. Agora vocês veem como isso é difícil de ser alcançado depois de tanto tempo de uma cultura desse tipo, né? Semana passada nós tivemos o mega leilão do petróleo. O governo esperava arrecadar 100 bilhões de reais com a venda dos campos ali na Baía de Santos. E das quatro áreas que foram colocadas à disposição do mercado, 2 foram adquiridas pela Petrobras. Mas ali o problema é que o único modelo é porque a Petrobras tem a prioridade. Não, eu ia entrar nisso, porque até mesmo no modelo de leilão há esta cultura. Quer dizer, as empresas que iam competir iam ter que pagar a indenização para a Petrobras se adquirissem as áreas. Havia o modelo de partilha é uma notória porcaria que foi inventada durante os governos petistas, que resolveu demonizar o modelo de concessão, né? E daí foi feito um processo de leilão sob o modelo de partilha e o resultado foi esse. Ou seja, mesmo quando se trata de leilão, de uma coisa que os liberais, que aqueles que defendem o livre mercado acham que é o mais adequado, mesmo o modelo já é contaminado pela cultura histórica do país. Guilherme, o que nós precisamos entender é o seguinte, para que haja investimento, como nós precisamos como uma sociedade, para que a gente busque a civilização, para que a gente busque a prosperidade, é preciso que se proteja 4 valores fundamentais, no meu modo de entender. O primeiro é a livre iniciativa, porque sem livre iniciativa não há não é possível se fazer as coisas. Segundo, a propriedade privada, porque ninguém vai fazer nada se não tiver o domínio sobre aquilo que produz. Terceiro, o Estado de Direito, que é exatamente o que proporciona a segurança jurídica de que tudo aquilo que a gente fizer vai ser defendido adequadamente, a lei vai ser igual para todos. E quarto, o livre mercado, onde nós podemos transacionar livremente com quem nós bem entendermos. Agora, como é que isso vai funcionar num país onde não só não há segurança jurídica no que se refere aos contratos, como não há segurança jurídica até mesmo com relação à punição daqueles que agem violentamente contra essa sociedade? Então, o que se está construindo no Brasil é, na realidade, uma anarquia de fato. Porque o governo que deveria exclusivamente prover a sociedade com segurança e justiça, não faz nem segurança e nem justiça. Então, todo o resto que se discute é simplesmente acessório e foge da essência daquilo que a gente deveria estar tratando. Enquanto nós não resolvermos essa questão, seja no âmbito constitucional ou seja na prática política, o Brasil vai continuar no que eu chamo de caminho da servidão, por mais esforços que façam as pessoas que estão no governo tentando liberalizar um pouco mais a sociedade. Muito bem. Professor Borja, antes de nós continuarmos, temos que ir para o intervalo. Então nós vamos fazer um break e nós voltamos na sequência por Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Nós estamos aqui com o presidente do LIDE, Eduardo Fernandes, também o empresário Roberto Rachevski e o professor Sérgio Borja. Estamos debatendo aí sobre as PECs que o governo apresentou na semana passada e nós continuaremos com esse assunto no retorno do intervalo. Fiquem conosco. Muito bem, estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, programa de debate sempre após os 2 toques. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais @RDCTV Digital. O programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Antes de prosseguirmos, vem aí o carrinho Agas 2019, homenagem dos supermercados gaúchos às empresas e personalidades que mais se destacaram em 2019. Dia 25 de novembro, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, carrinho Agas 2019,
realização da Associação Gaúcha de Supermercados. Mais informações pelo site www.agas.com.br. Estamos de volta com o Eduardo Fernandes, presidente do LIDE do Rio Grande do Sul, Roberto Rachevski, empresário, fundador do Instituto de Estudos Empresariais, e também o professor Sérgio Augusto Pereira de Borja, autor do livro Guerra das Moedas, que está aparecendo na sua tela. Está aí, o livro vai ter lançamento nos próximos dias, daqui a pouco nós falamos especificamente do livro. Muito bem, senhores, nós estamos de volta, então eu gostaria de trazer ainda um aspecto da discussão anterior, que é sobre a rediscussão do Pacto Federativo. A PEC faz uma distribuição de uma parte dos recursos e propõe a extinção de vários municípios do país. Daí eu estava aqui comentando em off com os meus convidados o seguinte: não está se fazendo a discussão do fim desses municípios sob o prisma do modelo atual, e se houvesse a rediscussão do modelo, talvez muitos dos municípios acabassem sendo salvos? E daí eu exemplificava, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma série de municípios até inferiores em número de habitantes do que esses que existem aqui no Brasil, e nem por isso eles deixam de se constituírem enquanto municípios. Professor Borja. Eu vi uma realidade prática, sabe, na minha vida, né, que foi o esquartejamento ou desmembramento do município de Guaíba. Saiu o Sertão Santana, Mariana Pimentel e depois Eldorado do Sul, né? E eu notei uma diferença nas estradas, porque quando era tudo centralizado em Guaíba, o dinheiro não chegava. Mesmo tendo mais dinheiro, né, esse dinheiro não chegava nas estradas vicinais que vão para Mariana Pimentel, era tudo muito abandonado. A rede de colégios, a rede para atendimento Eles continuam ainda com esse programa de ambulaterapia, né, que pegam as ambulâncias, trazem todos para Porto Alegre, porque não se descentralizou. Mas não tem posto de saúde, tem escola? Tem posto de saúde para primeiros socorros e também odontológico, isso né? Então houve, mas também na cultura, o problema que a gente estava discutindo é que as leis, elas não corrigem nada e não dão segurança, se esta segurança, a lei não estiver introjetada como um imperativo kantiano, culturalmente introjetada dentro da pessoa, a pessoa crer, aceitar aquela lei. A sociedade americana é uma sociedade republicana por excelência, que lutou contra o império, sabe? E tem uma formação, cada um da sua individualidade, desse egoísmo básico, sabe? Que deve ser mantido em iniciativa própria, toda essa coisa. Então, isso se reflete dentro da Constituição e se reflete também nos dois partidos políticos que têm alguma diferença, sabe? Alguma coisinha, mas sempre mantém os lineamentos totais do liberalismo que mantém a estrutura. Agora, aqui no Brasil, o problema é cultural. Por que não vieram aqui no leilão do pré-sal, sabe, mais capitais que deveria vir? Nós estamos esperando que os capitais forâneos, externos, sabe, venham. Não veio ninguém, a Petrobras é o lance único. Porque largaram o sujeito esse da cadeia, porque não tem lei, sabe, que se obedeça, sabe, largar o sujeito da cadeia, já vem toda a anarquia, sabe, agitação social, sabe, para cima, e não tem paz de espírito, paz para se empreender, segurança jurídica, sabe? Por quê? Porque essas pessoas são da desapropriação, da invasão de terra, do desrespeito aos contratos, porque o comunista diz que a propriedade é um roubo. Para ele, a propriedade sempre foi um roubo. É uma doutrina contra a estrutura cultural que nós temos, sabe? É uma doutrina que sucateia tudo. Já o povo chinês, e um paradoxo eu vou criar aqui, do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista ideológico. O liberalismo fez uma aliança com o sistema chinês, né? E não fez aqui. Fez aliança? Não fez aqui. Na realidade, o Partido Comunista Chinês, num determinado momento, vendo que o comunismo realmente é uma praga que só destrói riqueza e causa genocídio, entendeu que o liberalismo seria a forma de fazer com que aquela sociedade melhorasse. Mas acontece o seguinte, instrumentalizou o liberalismo para se manter para sempre. Eles souberam
juntar o comando central do partido, quer dizer, a ideologia política do chamado comunismo. capitalismo de Estado. Quer dizer, Mas o liberalismo supostamente A gente liberal, vai passando por um processo interno de evolução. A China não experimentou isso exatamente. O que a China fez foi, durante 20 anos, praticamente o capitalismo laissez-faire. O Partido Comunista não interferia nas relações sociais de fundo econômico na China e tanto os investimentos vindos do exterior como a iniciativa individual, privada dos chineses, foi respeitada ao ponto de o senhor sabe que 800 milhões de chineses deixarem a miséria absoluta para terem hoje uma renda média superior à brasileira, em menos de 30 anos, ou pouco mais de 30 anos. Meu Deus, 7% ao ano, desenvolvimento é uma coisa fabulosa. Mas é o meu irmão esteve na China quando estava fechado. Quando estava fechado. E a China... Mas usando mecanismos mecanismos que não são reconhecidos pelo OMC como mecanismos de livre mercado? É isso que eu falo aqui, ó. Eles falsificam muito a economia dele. Isso que eu falo aqui, ó. Dumping monetário, a primeira coisa que o chinês faz. Dumping social, porque a OMC, ela faz com que o multilateralismo seja internacionalizado. Então, o americano agora está cuidando, óbvio, é o subsídio aí e tal. Vamos cuidar para não sair do Brasil. Mas também a OIT, né? Porque a OIT não é internalizada na China. A China explora, paga muito baixo o salário, direitos sociais, não tem. Agora, sabe? Na China, com relação à moeda... para não ficar na China, porque o nosso objetivo é analisar o Brasil. Isso é dumping. Na China, Beto, conclui que eu quero passar para o... Na China, como nos Estados Unidos, como na Europa, como no Brasil, a moeda ela é de curso legal forçado, ou seja, o governo tem um monopólio da emissão monetária. Sim. E seja na China, seja nos Estados Unidos, seja na Europa ou seja no Brasil, a emissão monetária controlada pelo governo serve com esses propósitos. Quer dizer, não dá para se condenar a China sem se analisar que as mesmas medidas são tomadas em países como o Brasil, por exemplo. Não, com certeza, com certeza. Então faz parte do jogo onde o Estado tem o predomínio nas relações econômicas. Fernandes, deixa eu só puxar para o Fernandes, senão o Fernandes não vai falar. O senhor é o liberal que defende. E quando nós... Eu só acho... Eu reconheço a realidade. Eu acho que quando... Eu queria que o Fernandes abordasse um aspecto que nós ainda não falamos, essa discussão das PECs. Que é o seguinte, Fernandes, eu fiquei surpreso quando o governo apresentou a questão dos fundos. Uma porção de fundos que ninguém nem sabia que existiam, com bilhões de reais lá parados. 280 bilhões. A dívida pública chegando aos picos da glória, não sei quantos trilhões 4 trilhões. 5,6 tri. Como é que tu, que tu achou dessa de usar os fundos? É só os fundos sociais? Não, mas outros fundos. Fundo para telecomunicação, ópera bufa. Né? Eu vou entrar só entrar nessa parte, finalizando fica à vontade, isso aqui, o que eles estavam falando. Quando a gente está falando de outros países, na verdade a gente está falando também do Brasil, porque hoje o mundo é global. A competição é global. Então, se a gente não souber, o nosso competidor não é mais interno, é o que a China fez na parte não industrial. Não só a competição, mas a cooperação também. E também dessas duas partes. Então, a gente vê um processo de desindustrialização do país, porque ele ficou ele não é mais competitivo, não é mais competitivo não é dentro do país, não, porque o mundo está aceitando e está comprando da China. A China está abastecendo o mundo. Então o Brasil tem que rever todo esse sistema, porque o mundo mudou. Não é isso na Constituição. Raul Prebisch, em 1950, já descreveu o problema do centro-periferia. A periferia se adapta ao centro. A China era a periferia e virou centro. E o Brasil está acoplado à China e se especializou na China e a China desindustrializou totalmente o Brasil. E eu vou dizer um exemplo, vou sair então da China. A gente tem um exemplo claro aqui do lado, Paraguai.
Paraguai está tá pegando as nossas indústrias. Não é da China. Mas é aqui, ó, a gente está falando em PECs e coisa. Então vamos colocar assim, ó, os fundos... A culpa da desindustrialização. Deixa o Paraguai é só agroindústria. O Paraguai é só agroindústria, não tem indústria. Tem indústria têxtil. Indústria têxtil. Então, assim, ó, os fundos... Aqui eu tenho um ponto interessante. O Salim Matar, que é o secretário de Desestatização, ele, quando foi convidado a ser secretário, ele falou, ele queria ter um objetivo de tirar aí fundos públicos e empresas que não tem sentido que o governo administre, ou coloque dinheiro, ou faça. E quando ele assumiu isso em fevereiro, através do convite do Paulo Guedes, seriam 147 empresas. Através de uma auditoria durante o ano inteiro, se chegou hoje que o governo tem participação em 620 empresas. Nem sabiam que tinha. Nem sabiam. Então, o que a gente olha é isso aqui. O governo, ele passou a investir em coisas totalmente absurdas, enquanto, se for no hospital, lá na periferia, não tem gás para o paciente. Então, o governo não nos dá. Qual é o princípio principal do liberal? Segurança. Liberdade de ir e vir. Se a gente não tem a liberdade de ir e vir nas cidades, a gente já começou por um princípio básico que o governo já não tem mais sentido. Porque se ele não cumprir este pré-requisito, os outros próximos são, sabe? Então ele está investindo, tem dinheiro em esponja de aço. Absurdo. O governo era investidor de indústria de esponja de aço. Então, que é uma coisa estratégica, né? Então a gente viu um verdadeiro carnaval com o uso do dinheiro público. E aí, essa criação desses fundos, essas coisas, que hoje, olhando tudo isso, foi feita uma auditoria e está se passando para se melhorar e reestruturar os investimentos. Então, dessa forma, eu acho muito bem feito, muito bem colocada a situação de enxugar esses fundos públicos que realmente não tinham nenhum sentido, e assim como o enxugamento das empresas nas quais o BNDES investia, o dinheiro, nosso dinheiro era usado em empresas dessa forma. Então, eu acredito que só este capital, voltando para a economia, já traz um fluxo econômico e uma melhora, porque tu acaba criando realmente uma grande desigualdade, porque tu acaba passando o dinheiro para quem já está aqui e esses aqui nunca vão ter acesso ao momento. O senhor está corretíssimo. Eu chamo isso, sabe, de perversão do princípio republicano do artigo 37 da Constituição. Que é a moralidade, a legalidade e principalmente a impessoalidade. Porque esses governos que fizeram essa distorção para os amigos do poder, sabe? Dando o dinheiro... o dinheiro dos nossos amigos, do compadrismo, né? Das amásias, dos amigos, né? E distribuir esse dinheiro retirando a finalidade do Estado, descaracterizando o Estado como ele quer, que é um Estado que fique aqui, sabe? E inclusive invadindo a zona de exclusão e a zona de franquias. Pois não tinha uma vereadora aqui que regulou o sal da cozinha nos restaurantes, o sujeito é competente para salgar em casa, as companhias salgam, né? Mas para salgar no restaurante, aí é proibido. Porque podia fazer mal para... Quer dizer, isso é um absurdo. Isso é só um comunista. Um comunista, sabe, que quer terminar com a liberdade de todo mundo, colocar numa igualdade burra, porque a esquerda não fez uma autocrítica. É olhar para o comunismo chinês e dizer assim, nós estamos ainda num comunismo infantil que quer Cuba, sucata, que quer Venezuela, sucata, e não está vendo a China, que tem uma visão, sabe, que aproveita o capitalismo e nos jiu-jitsu, né, que é aquele jogo de utilizar a força do adversário, nem utiliza contra o adversário, utiliza a favor e cresceu. E é uma potência, né? Professor, por que os esquerdistas não têm essa visão, né?
Isso tem que perguntar, por que isso não tem na sociedade civil, né? Fica a pergunta. Nós vamos fazer um intervalo, nós temos que fazer mais um intervalo, nós mais do que estouramos o tempo. No último bloco, voltamos aqui com os nossos convidados, aqui no Cruzando as Conversas. Fiquem conosco, nós já retornamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas para o último bloco, o bloco de despedidas. O programa passou correndo e vocês nos acompanham pelos canais 24 e 524 da NET. O programa é um oferecimento da Associação da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesco, a gente dá valor para o Rio Grande crescer, e Galeazzi há 40 anos, a evolução dos metais. Roberto Rachevski, uma das PECs é os gatilhos para estados, municípios e até mesmo da União. Como é que tu vê a questão do funcionalismo público no contexto da reforma do Estado em termos nacionais? Evidentemente que... É uma questão sempre muito polêmica. Né? Para mim não é. Não, sim, para ti não. Para mim não é polêmica, contexto porque o que acontece é o seguinte, o Estado não pode ser um fim em si mesmo. Tá? O Estado tem que atender a sociedade é ela que cria os valores e ela que transfere para o Estado os valores criados para que o Estado possa sobreviver e se manter. A partir do momento em que a sociedade não tem os recursos necessários para isso, é óbvio que o Estado precisa se adequar fazendo aquilo que é necessário fazer, enxugando, diminuindo, refazendo os seus acordos com aqueles que resolvem trabalhar no seu âmbito. Sem isso, o que nós teríamos é exatamente o que está acontecendo no Brasil, um Estado hipertrofiado, onde cheio de privilégios para os seus servidores e no qual a sociedade sofre, se sacrifica de forma absurda, principalmente os mais pobres, para manter, principalmente nas castas mais elevadas do Estado, salários, remunerações, penduricalhos que a sociedade realmente não tem condições de manter. Então, essas reformas, a PEC, que faz com que o Estado possa diminuir carga horária, salários, etc., e inclusive terminando com a estabilidade no serviço público, é fundamental. Isso é o que se chama de um Estado moderno, moderno no sentido de que está atrelado à realidade e da realidade nós não podemos fugir. Muito bem. Senhores, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui no programa e antes das despedidas eu vou pedir para que o Fernandes fale um pouco aí sobre os eventos do LIDE. O LIDE vai promover agora um encontro, um congresso de desenvolvimento. O LIDE que vem fazendo um trabalho sensacional aqui no Rio Grande do Sul, trazendo grandes figuras da cena nacional para trazer as suas perspectivas ao nosso Estado, que precisa voltar ao caminho do crescimento, também discutindo os assuntos relativos ao nosso Estado. Veio recentemente o Ricardo Salles, veio o presidente da PECs, veio uma porção de gente, agora esse congresso aí de desenvolvimento, eu queria que tu falasse um pouco sobre ele. Isso, na verdade a gente está finalizando o calendário do ano, é um fórum de desenvolvimento, onde nós vamos trazer 4 assuntos, que é infraestrutura, inovação, comércio e serviços e indústria. Qual é a ideia? A ideia é mostrar que existem grandes cases aqui no Estado ainda, de empresas que investem, que acreditam no Estado, que vão mostrar o seu planejamento do que elas pretendem para os próximos anos e também a observação de por que investir aqui e o que poderia ser melhorado. O que a gente tem tentado fazer dentro do LIDE durante esses últimos anos. É uma interlocução, uma aproximação do setor da livre iniciativa, do setor privado com o setor público, para que possam conversar e para que o setor público possa entender cada vez mais as demandas. E aí eu digo, quando diz demandas, não são negócios em conluio, e sim as demandas do que é a necessidade do empreendedor, o que é a necessidade de quem investe aqui no Estado. Precisa que se crie um ambiente mais saudável, e então reunir executivo, legislativo, Ministério Público, Judiciário, para que numa conversa, num evento, possam se sair grandes ideias e uma pauta, principalmente uma pauta positiva, Guilherme, que eu acho que,
Infelizmente, a gente tem uma crise de confiança muito forte aqui no Estado. O povo gaúcho e o empreendedor gaúcho está muito abalado, sente que aqui a nossa competitividade aqui no Estado está muito abalada e a gente precisa melhorar isso. Então, mas existem coisas muito boas aqui e é nisso que a gente vai tratar, e o que não está bom a gente também vai tentar verificar de que forma isso pode ser melhorado para os próximos anos. Eu tô otimista, eu acho que o Brasil vai melhorar, eu acho que o Estado também, se começar a ir para um rumo correto, também pode melhorar e as coisas acontecerem, e é isso o objetivo que o LIDE tem feito nessas pautas, nesses congressos, nessas reuniões. Que dias é? 28 de novembro, das 8 à 1 da tarde, no Sheraton. No Sheraton. Isso. Dá para as maiores informações, pode mandar um e-mail para lidrs@lidrs.com.br. Muito bem. lidrs@lidrs.com.br. Daí lá tem, aí eles mandam todas as informações, agora já vai ser toda divulgada. Com a minha querida Jane. Exatamente. Um abraço para ela. Né? Professor, parabéns aí pela publicação do livro. Bota o livro no ar de novo, por favor. Consegue colocar o livro? Senão eu mostro aqui na câmera. Tá aí. Guerra das Moedas e a Partitocracia. Livro aí que está sendo publicado pelo professor Sérgio Borja. Professor, quando é que é o lançamento oficial da obra? Dia 17 de novembro, agora no domingo, né? Às 14h30. No último dia da feira. Eu estou esperando vocês lá. Esse livro trata, até tem um filme que está passando aqui com o Darín, aquele célebre artista argentino, né? É a Epopeia dos Bobos, né? É sobre exatamente o que a Argentina fez no governo Alfonsín com o Cavalo, né? O ministro Cavalo. O tango dos bobos. Fez aquele curralito, né? Encerrou os dólares das pessoas. Então é o que o Estado faz com a moeda, né? Todos os Estados nacionais. As funções do Estado, inicialmente, é prestar jurisdição, de dizer a justiça aos casos concretos, e essa jurisdição, vocês veem que ela está sendo driblada através da arbitragem, porque o Estado está em decadência, a justiça tarda, e injustiça que tarda é injustiça. E da mesma forma, a moeda, vocês já estão vendo surgir criptomoedas, né? Que vem exatamente vislumbrando já um ataque especulativo. Aqui na Argentina caiu 70% o valor do peso. Você tem papel e de uma hora para outra o papel do governo. Se você paga com moeda, com ouro, com prata, você salda. Agora, se é um papel fiduciário, não paga nada, é uma promessa de pagar e não existe mais lastro-ouro, né? E são os probleminhas que trata aqui com complexidade aqui dentro desse livro. Muito bem. Guerra das Moedas e a Partitocracia, dia 17, lá na Feira do Livro, último dia, no próximo domingo. Obrigado aí. Isso professor, aí. Parabéns pela vinda. Agradeço aqui o convite. Viu? Roberto, obrigado por ter vindo também. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. E estar com os amigos também. Fernandes, obrigado também. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Vou só ler 2 comentários que o Roberto pediu para ler. O Marcos Vinícius, presidente do IP aqui do Rio Grande do Sul. Baita programa, Macalossi. Obrigado, Marcos, parabéns pelo teu trabalho, um grande trabalho, tem que vir aqui no programa para falar sobre ele. E a Mara Ferreira de Castro, que grata surpresa, o Roberto Rachevski no programa. E daí ela comenta 600... Por isso que ele queria ouvir. 620 estatais e participações em empresas privadas, que absurdo. Isso foi descoberto quando fomos olhar mais a fundo o BNDES. É isso aí. Senhores, muito obrigado a todos. Foi um ótimo programa. Obrigado a todos que nos acompanharam. Voltamos amanhã para falar da repercussão política da volta de Lula ao país depois de uma estada na cadeia, lá na carceragem de Curitiba. Ah, sim, claro. E ao fim a foto do nosso querido Vitor Uchoa, vencedor do Prêmio Press 2019, o melhor repórter cinematográfico, aí junto com o Márcio Lyon, diretor, o chefe aqui da RDC TV, CEO da RDC TV, e o nosso querido Vitor Uchoa. Parabéns, Vitor! Novamente aí, grande profissional, nosso colega, que temos o prazer de ter aqui todos os dias na emissora. Boa noite a todos e até mais.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.